Graça e paz. Amém, meus amados irmãos? Aqui quem está falando é teu irmão em Cristo Jesus, Pastor Cláudio Carvalho, amém? Rapidamente, meus queridos, já clica aí, já deixa o seu like, assine o sininho das notificações para que o YouTube envie os meus vídeos para você. Se você já não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, amém? Bom, hoje, meus queridos irmãos, hoje será o estudo referente a seitas religiosas e suas heresias. Já faz um bom tempinho aí que eu não trago esse conteúdo aí no canal, né? Bom, este ministério, esse trabalho a qual eu desenvolvo, veio aí anunciando, é um trabalho missionário, um trabalho teológico, um trabalho histórico, um trabalho apologético. Apologético é em defesa da sã doutrina, amém? Como vocês podem ver, estou aqui na minha casa, na minha humilde e pequena biblioteca, onde eu fico aqui fazendo meus devocionais. Mas, sem perca de tempo, eu quero falar hoje sobre o satanismo, é isso mesmo, satanismo. Mas eu quero falar também, meus queridos e minhas queridas, meus queridos ouvintes, eu quero falar acerca também, falar sobre um pouco aqui sobre Aleister Crowley. Aleister Crowley é adorado, reverenciado por muitos cantores da mídia, é adorado também por Raul Seixas. Que Raul Seixas, num trecho de suas músicas, ele vai citar uma lei a qual Aleister Crowley deixou, uma lei, e muitos seguem essa lei, que significa a lei de Telema. A palavra Telema vem do grego, que significa vontade. É um sistema religioso que se prende baseando em uma lei filosófica desenvolvida no começo do século XX pelo escritor inglês e também músico, filósofo, místico, satanista, um espírita, Aleister Crowley. Então veja bem, ele trouxe essa lei. Ele expôs essa lei, que é a lei de Telema. O que é a lei de Telema, pastor Cláudio? A lei de Telema fazes o que tu queres, há de ser toda da lei. Há de ser o todo da lei. Faz o que tu quiser, esta é a lei. Esta é a lei, faz o que você quiser. Telema é uma filosofia religiosa baseada em um postulado de mesmo nome, adotado como princípio fundamental por algumas organizações ocultistas, desenvolvida no início de 1900 por Aleister Crowley, um escritor inglês, um mago, um satanista. A lei de Telema. Fazes o que tu queres, há de ser o todo a lei. Eu quero falar acerca do satanismo aqui, meus queridos. Vamos lá. Vamos reler aqui um pouco de alguns fatos históricos. Satanismo é um culto a Satanás em posição ao culto a Deus. É um culto a outras figuras centrais da demonologia, demônios. Através dos séculos surgiram grupos heréticos considerados satanistas, pois blasfemava contra os ritos cerimoniais e até mesmo alguns objetos sagrados. Veneravam a Satanás sob forma de animal ou em imagem de homem ou mulher. Cantavam e dançavam em sua honra, beijavam as imagens, se prostravam às imagens de maneira obscena. Apreciavam orgias, canibalismo, perversões, homossexualismo e toda espécie de crimes. À medida que os reis pagãos se convertiam à Igreja Católica, se fortalecia
as cerimônias macabras eram cada vez mais proibidas a partir do século XIII. As leis da igreja se tornaram mais severas. As leis da igreja católica, né? As leis da igreja católica se tornaram mais severas em reação às heresias que se espalharam. Foi criada a Inquisição. A igreja perseguiu os valdenses, os luciferianos e os cavaleiros templários no século XIV. No século XV, Satanás mudou de aspecto de serpente, passou a ter pelos, chifres e cascos. No século XIV, eram realizadas festas, os sabás e os esbás, consideradas como culto a Satanás, por causa de suas orgias sexuais e práticas mágicas. Os sabás eram realizados nos montes, os esbás eram restritos e realizados na casa dos membros, no cemitério ou numa encruzilhada. Desses rituais surgiu a igreja satanista governada pelo grande vigário de Satanás, com sede nas montanhas de Reims, na Alemanha. Perdurou esse satanismo até o fim do século XVII, ficando a missa negra como seu requisito. Nessas missas, o missal católico é lido de trás para diante. O missal católico é lido de trás para diante, de trás para frente. Deus é substituído por Satanás, o bem pelo mal. O altar pode ser uma mulher nua ou um caixão. Os acessórios são negros. Por volta do século XVIII, homens libertinos buscavam o apoio de Satanás para realizar suas orgias e formavam os clubes Hellfire. Me perdoe se eu pronunciei errado. O que significa fogo do inferno? Fogo do inferno. Aleluia, Jesus. Que existiam em Dublin, Londres, em West Wycombe. Após o declínio dos clubes Hellfire na Inglaterra, o satanismo também entrou em declínio por certo tempo. No começo da década de 60, nas Ilhas Britânicas, começaram a surgir muitos indícios da existência de satanista. Em 1966, em São Francisco, na Califórnia dos Estados Unidos, surgiu a Igreja de Satã, cujo fundador é Sandor LaVey, autor da Bíblia Satânica, em 1970. Segundo as estatísticas, a igreja contava com 7.000 membros espalhados pelo mundo inteiro. Logicamente que o satanismo vem muito bem antes, né? Mas ali, o satanismo ali quis um CNPJ, os satanistas. Satanás quis estabelecer um prédio, um CNPJ, uma igreja luciferiana. Satanás quis se estabelecer na terra. Satanás queria, como que eu posso dizer, ter autonomia. Então foi estabelecido aqui algo desse tipo, que esse satanista, Sandor LaVey, ele fundou. Como tem muitas religiões, Satanás disfarçado de muitas religiões, falou, não, eu vou fundar também, é Satanás puro. Tem muitas, Satanás se transfigura diante de luz, e tem muitas religiões, Satanás se transfigurando de luz
através de uma falsa religião, através de uma falsa doutrina. Tem muitas pela terra. Tem mais de 50 mil religiões sobre a face da terra. Mas sabemos que Cristo Jesus, o nosso Salvador, não é uma religião. E se Cristo Jesus devemos adorar em espírito e verdade. Nós não seguimos placa. Nós não seguimos homens. Nós seguimos a Cristo Jesus e os seus mandamentos. Bora dar continuidade. Existem organizações encarregadas de treinar e ordenar pastores nas várias paróquias satânicas. Em Nova York, na Filadélfia, Chicago e em Los Angeles. Então está estabelecida essa igreja. Vamos dizer, a sede dela está ali estabelecida. Algumas paróquias. Em Nova York, Filadélfia, Chicago e em Los Angeles. Los Angeles significa cidade dos anjos, ali, anjos. Cidade dos anjos, anjos caídos. Mas vamos dar continuidade. No Brasil também apareceu a Igreja do Diabo, o astrólogo cearense Luiz Howard. Não sei, perdão se eu estou pronunciando de forma errônea. Coloca nos comentários aí, em nome de Jesus aí. Em Sergipe, construiu um templo no formato de um caixão, o templo de Satã. No Brasil, fica às margens da rodovia PR-101, a 10 quilômetros de Aracaju. Pretende o líder instalar um templo em cada capital do Brasil para ensinar as verdades sobre Satanás. Deseja também lançar 10 mil exemplares da Bíblia do Diabo, escrita pelo jornalista Jonas Luiz, através de Satã, incorporado em Luiz Howard. Em Aracaju, atende aproximadamente 10 pessoas por dia, lendo à mão e fazendo despachos, praticando candomblé, espiritismo, meditação, mentalização. Aí vai, sincretismo religioso, usar objetos como imagem de escultura, imagens sacras, utilizando tudo isso em prol do satanismo. Em nome do diabo, promete riqueza, saúde e muita liberdade. Diz que o próprio Satanás que ditou seus mandamentos reunidos em forma de Bíblia. Uma coisa é certa, de pobretão se tornou um homem rico, dono de vários prédios e carros e etc. Abrindo parênteses aqui, fechando parênteses, meus queridos. É isso que Satanás tem a oferecer. Primeiro, ele vai falar, receba, toma posse, você vai ter sucesso, eu posso te dar sucesso, eu posso te dar riqueza, eu resolvo o seu problema rápido e fácil. Não é à toa que Satanás apareceu a Cristo Jesus no deserto, lhe prometendo glória, poder, riqueza, fama, status, estrelismo, prestígio. Jesus falou, não, adorará somente a Deus, somente a Deus. Não se prostrará a outros seres, mas se prostrará somente a Deus. Satanás também, ele tem uns 3, 4 meses atrás, não me recordo assim exatamente, mas Satanás também apareceu para mim em sonho. Satanás me prometeu riqueza, fama, sucesso, prestígio, reconhecimento. Ele falou simplesmente, olha, para de pregar este evangelho, eu dou tudo o que você quiser. Eu falei, não, Satanás, eu não me vendo. Então veja bem, Satanás ele promete muitas coisas. Ele se transfigura, ele se transforma em um anjo de luz, te oferece muitas coisas, te promete muitas coisas, mas o fim de tudo isso é o inferno, a condenação eterna. Porque a Bíblia vai dizer aqui em João,
capítulo 8, 32, vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Mas em João 8, 31, vai dizer assim: Jesus dizia para os judeus que criam nele: e se vocês permanecer nas minhas palavras, naquilo que eu digo, verdadeiramente você será meus discípulos. Satanás, ele quer parecer como Deus, ele quer ser como Deus, ele imita a Deus, ele quer ser adorado, ele quer ser reverenciado. Então ele se transfigura em muitas religiões. E tem muitas religiões paganismo, neopagã, pagã, muitas religiões. O que você pede nessas religiões, você consegue, é obtida. É concebível, você consegue aquilo que você pediu. Porque Satanás dá com uma mão, mas ele também tira com a outra. É assim que Satanás faz. Ele faz uma imagem curar, para que a pessoa viva naquele engano, naquela enganação, para que continue adorando a imagem. Aí a imagem sempre vai estar curando, para que não saia daquela cegueira espiritual. Então Satanás faz isso. Eu quero falar aqui da doutrina reversa contra o cristianismo. A doutrina satanista. O satanismo se coloca contra os valores convencionais do cristianismo. Ele prega o orgulho, a prepotência, os sentidos e paixões mais condenáveis. Uma outra doutrina que eles também dizem que Satanás é um amigo poderoso. Em tempos de ausência de afeto entre as pessoas, Satanás é invocado para ser um aliado das pessoas. Em seus problemas, no satanismo, ele é amigo para os momentos difíceis da vida. Misericórdia. Eu quero trazer aqui as 10 doutrinas desse satanista que fundou, né, esse prédio, esse CNPJ, descaradamente expôs a igreja de Satanás. Ele tem os 10 mandamentos da Bíblia satânica. Primeiro mandamento: não dê sua opinião ou conselho a não ser que a não ser que seja pedido. Segundo mandamento da Bíblia satânica: não conte seus problemas a outras pessoas, a não ser que esteja seguro de que elas queiram te ouvir. Terceiro mandamento satânico: quando estiver na casa de outra pessoa, demonstre respeito, ou então não vá até lá. 4. Se o convidado em seu lar te irritar, trate ele com crueldade e sem piedade. Quinto, 5 mandamento: não faça avanços sexuais a não ser que lhe seja dado um sinal de acasalamento. 6. Não pegue o que não lhe pertence a não ser que seja um fardo para outra pessoa e essa queira se livrar deste objeto. O 7º mandamento de Satanás: reconheça o poder da magia. Se você já utilizou com sucesso para obter algo desejado, se você nega o poder da magia depois de ter recorrido a ela com sucesso, perderá tudo o que você conseguiu. 8. Não se preocupe com algo que não tem a ver com você. 9. Não machuque crianças pequenas. 10. Mate animais. Não mate animais. Não mate animais não humanos, a não ser que seja atacado ou para se alimentar de si mesmo. Tem um 11º mandamento também, que eu tinha até esquecido. 11 mandamentos satânicos. Com 11 diz o seguinte: quando estiver em território aberto, não incomode ninguém. Se alguém o incomodar, peça que pare. E se essa pessoa não parar, o destrua. Então esses são os 10 mandamentos da Bíblia satânica. É tudo aquilo que é contra
a Deus esses mandamentos. Tudo aquilo que é contra Deus. Vamos refutar aqui Satanás. A Bíblia revela que Satanás não é nosso amigo. Em vez disso, trabalha para nos destruir. Ele causa doenças. Jó, capítulo 2, versículo 7. Semeia o joio no coração dos homens. Mateus 13, versículo 38 ao 39. Produz falsos milagres. Segundo as Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Leva as pessoas a pecarem. João, capítulo 13, versículo 2. Como presa Satanás. Ele veta as pessoas. As pessoas presas para Satanás. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. João, capítulo 8, versículo 44. Satanás é o pai da mentira. E quem mente e vive na mentira é filho de Satanás, porque odeia a verdade. Natureza esotérica dos cultos. Os cultos são secretos, impregnados de ocultismo junto a essa natureza esotérica. Estão o sigilo de seus cultos. Aí é que há uma refutação. Vamos refutar esse culto satânico. A adoração e o culto deve ser somente a Deus. Mateus 4, do versículo 9 ao 10. João, capítulo 4, versículo 23 ao 24. Deus punirá todos aqueles que adoram a Satanás. Apocalipse, capítulo 14, versículo 9 ao 11. O nosso culto deve ser racional e não movido pela paixão, pelas paixões. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 vai dizer que devemos adorar a Deus com racionalidade. Vamos dar uma lida em Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1 vai dizer as seguintes palavras. Romanos 12, versículo 1. Rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, e que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o culto começa quando nós acordamos, através da nossa vida, através do nosso corpo, nós cultuamos a Deus, através de nossas atitudes e ações. Aleluia, glórias a Deus. Aqui também o satanismo é a favor ao uso de drogas, orgias, poligamia, homossexualismo, alcoolismo. Então ele é a favor de tudo isso, de drogas. As pessoas não precisam deixar as drogas, podem continuar usando drogas, alucinógenos, que são considerados o pai de Satã. Os psicodélicos são aceitos como meio para se atingir a verdade espiritual. Só que aqui é uma refutação bíblica. A verdade espiritual para os cristãos, a verdade espiritual para os cristãos é Cristo Jesus. E o meio para atingi-lo é através do arrependimento. João 14, 6. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode ir aos céus, ninguém pode ir ao Pai, ninguém pode atingir a evolução espiritual a não ser através de Cristo e somente Cristo. Atos capítulo 2, versículo 38 também vai dizer, vai refutar. Atos 3,19 também vai dizer. Aqui fala das práticas sexuais dentro do satanismo. As práticas sexuais são livres e algumas vezes fazem parte do culto. E aqui há uma refutação. Deus proíbe terminantemente a prática sexual ilícita. Atos 15, 20 ao 29, Atos 21 e 25, Efésios 5, 3, Colossenses capítulo 3, versículo 5, Marcos capítulo 7, versículo 21 ao 23. Deus proíbe uma vida sexual ilícita, uma vida sexual antes do casamento, uma vida de prostituição, uma vida de orgia, uma vida de a pessoa está
como que eu posso dizer a palavra? A pessoa está se prostituindo. A pessoa estando em fornicação. Isso é proibido perante a luz das Escrituras. O homossexualismo é um controle biológico da natureza para evitar superpopulação. Refutação. A Bíblia já refuta. Refutação. A Bíblia nos mostra que o homossexualismo é uma prática pecaminosa que é condenada por Deus. Levítico 18, 22. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 9 ao 10. E a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 6, se não me falha a memória, versículo 9 em diante, que os homossexuais, os gays, lésbicas, não herdarão o reino de Deus. Aí o céu e o inferno. O céu está dentro de cada um de nós. O inferno está em quem não tem dinheiro, saúde e amor. olha isso. Olha uma dessas doutrinas, desses ensinamentos do satanismo. O céu está dentro de nós. E o inferno está dentro daqueles que não têm dinheiro, saúde e amor. Essa aqui também é uma pregação dos falsos profetas. Você só é bênção, você só é abençoado, você só é homem e mulher de Deus se você tem dinheiro, se você tem saúde, se você tem amor. Se não tem nada disso, você é filho do diabo. Só o sangue de Jesus. Isso aqui é uma doutrina satânica. Mas a Bíblia refuta isso. A Bíblia nos mostra que o céu e o inferno têm existências reais e são distintos. Então os filhos de Deus, salvados pelo sangue do Cordeiro, os pecadores arrependidos, renunciando a si mesmo, eles irão para a glória. Mas os filhos do diabo, é a qual em 1 João capítulo 3 vai dizer que quem é filho de Deus não vive numa prática pecaminosa, na prática do pecado. Mas os filhos do diabo vivem pecando porque nunca o conheceram a Deus. E a Bíblia nos mostra que o céu e o inferno existem. Deuteronômio capítulo 10, versículo 14. Salmos 33, versículo 6. Mateus 16, 19. Mateus 28 e 18. Lucas 16, 23. Deuteronômio capítulo 32, 22. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Amém, meus queridos? Aqui é uma seita religiosa, o satanismo e suas heresias. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Lembre-se, só temos um caminho, não temos outro caminho. Mesmo que muitos não queiram crer ou não queiram aceitar. Mas o caminho somente é Cristo Jesus. Está descrito em João 14,6. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 vai dizer que só há um mediador, só há um intercessor, Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele que intercede, Ele que perdoa, em nome de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Eu sou o pastor Cláudio Carvalho e este é o ministério A Voz que Clama no Deserto. Ajude-nos com este trabalho, com este projeto. Amém? Deixando o seu like, deixando o seu comentário para fortalecer. Você deixando o like, deixando o comentário, você ajuda o canal a chegar ao máximo de pessoas possível. Amém? Aperte o sininho das notificações. E se você é novo aqui assistindo esse vídeo, se inscreva no canal. Em nome de Jesus. Deus abençoe.